Hello, students! Well, na aula de hoje nós vamos estudar os Phrasal Verbs, que é como se fossem expressões ou gírias. Eles são muito utilizados na língua informal. Mas antes de nós entrarmos de fato nas explicações dessa matéria, eu quero mostrar para vocês um exemplo que é clássico. É o break alguma coisa. Então, tem uma infinidade de opções para vocês usarem com o break. Eu vou mencionando agora para vocês cada um desses phrasal verbs e vocês vão olhando a figura para que vocês entendam cada um desses verbos aí. E depois eu quero que vocês voltem o vídeo e repitam depois de mim cada um dos phrasal verbs que eu for mencionando, ok? Então, let's go! Breaking up, breaking down, breaking in, breaking out, breaking off, breaking through, breaking even, and finally, breaking down. Então, agora vocês voltem o vídeo e tentem ir repetindo o que eu falei, para vocês praticarem a pronúncia de vocês. E depois que vocês fizerem isso, eu gostaria que vocês pensassem no exemplo para vocês me darem na próxima aula. Vocês vão escrever uma frase com um desses phrasal verbs. Mas primeiro vamos aprender essa matéria. Phrasal verbs are phrases that indicate actions. They are generally used in spoken English and in formal texts. Então é aquilo que eu falei. Phrasal verbs, eles são frases que indicam ações e são usados geralmente no inglês falado e em textos informais. Portanto, ele é utilizado na maior parte das vezes quando você está conversando com um familiar ou quando você está numa festa mais descontraída, quando você está entre amigos, e tente evitar de usar em momentos mais sérios, como por exemplo uma entrevista de emprego, ou em uma prova, ou um concurso público, ou até mesmo se você estiver conversando com uma pessoa de um nível que requer uma formalidade, por exemplo, um político, ou um chefe seu, se você estiver numa multinacional, ou se tiver a oportunidade de trabalhar no exterior. Então tentem evitar nesses casos. Mas no dia a dia, com amigos, com a família, vocês podem usar tranquilamente, ok? E continuando aqui, they are made up of 2 or 3 words. The combination of words takes on a completely different meaning to the verb part. Então, eles são feitos de 2 ou 3 palavras. E a combinação dessas palavras, elas vão dar um terceiro significado que não é o significado dessas palavras separadas. Então, vocês vão ver ali no exemplo o significado disso. Então, os phrasal verbs are made up of a main verb together with a particle. Essa particle ela pode ser an adverb or a preposition, or both, ok? Então, ali no quadrinho ali de laranja, a estrutura é essa, né? A form é verb plus particle, e essa particle ela pode ser um adverb and or a preposition, ok? Essa é a estrutura super simples, super básica de um phrasal verb. Aí, no example, nós temos ali 2 palavrinhas separadas, o to look e o after. Look é um verb, e o significado dele é to direct your eyes in order to see. Tem ali uma figurinha. After é uma preposition. O significado é following in time, place, order. Tem também uma figurinha ali. E quando você junta essas 2 palavras, né, esse verbo e essa preposition, eles se tornam um phrasal verb, que é o to look after. O significado deles não é nem o significado do look separado, nem o do after separado. É um terceiro significado. To look after significa to take care of someone or something.
Aí nós temos um exemplo embaixo, dentro do quadro em laranja. I am looking after my little sister. Então, vocês perceberam que o look, ele é um verbo, então ele pode ser conjugado, no caso ali está conjugado, ele foi para o gerúndio. Então, você pode conjugar o verbo para o tempo verbal que você quiser. Passado, futuro, qualquer tempo verbal. Mas você tem que respeitar ali aquela estrutura que é verbo mais uma partícula, ok? E também existe um example dessa frase aí. Tem 3 figurinhas aí do lado que demonstram o significado de look after. A matéria é bem simples, bem tranquila, mas se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida, vocês tirem essa dúvida comigo no sábado, ok? E a partir de agora nós vamos ver alguns exemplos que estão nos livros de vocês nas pages 6, 7 and 10. E na aula de hoje, né, nesse vídeo, só tem a page 6 e nós vamos vendo todas essas expressions que tem ali. Eu trouxe algumas figuras para exemplificar e, infelizmente, vocês não têm como aprender isso de um dia para o outro, não existe uma fórmula mágica. O jeito de aprender é a prática. Então, isso daí é realmente fazer os exercises, pegar bastante frase na internet, música, tentar descobrir em filmes essas palavras e praticar entre vocês, praticar com amigos que já saibam inglês, para que vocês consigam trazer essas palavras para o cotidiano de vocês. Vocês aprendam elas. É a única maneira que vocês vão aprender. Não tem outro jeito. So, let's go! Number 1. To get on, meaning to enter, board. Example number 1. I always get on the bus at 34th Street. Example number 2. William gets on the subway at the same station every morning. Então, to get on é geralmente dito para veículos, quando você está entering the vehicles. Number 2. To get off, meaning to leave, to descend from. Antes de eu falar os examples, eu quero chamar a atenção de vocês para as figuras. Elas estão trocadas. A figura do homem saindo do subway deveria estar no example number 2. E a figura da mulher saindo do bus deveria estar no example 1, ok? Então preste atenção aí. I'm sorry. Example number 1. Helen got off the bus at 42nd Street. Example number 2. At what station do you usually get off the subway? Então, get off é o opposite do get on. É quando você leave the vehicles. 3. To put on, meaning to place on yourself, said particularly of clothes. Então, é para quando você veste, coloca alguma roupa, algum outro adereço no seu corpo. Example 1. Mary put on her and left the room. Example 2. Why is John putting on his hat and coat? 4. To take off. It's to remove, said also of clothes. Então, é o opposite do number 3, ok? É remove. Example 1. John took off his hat as he entered the room. Na figura ali está, my hat's off to you. Antigamente os homens faziam isso, né, para cumprimentar, especialmente mulheres. Example 2. Is Helen taking off her coat because it is too warm in the room? 5. To call up, meaning to telephone. Example 1. I forgot to call up Mr. Jones yesterday, although I promised to call him up exactly at 3 o'clock. Então, não sei se vocês perceberam, o call ele está separado do up aí. Isso pode acontecer. Geralmente, quando tem um pronome, a gente separa o verbo da partícula. Isso é normal e é muito frequente, ok? E também, não sei se vocês perceberam,
nós não usamos o to antes do verbo aí, antes do phrasal verb. Nós nunca vamos utilizar o to dentro de uma frase. O to é só quando o phrasal verb está no infinitivo, ou seja, fora ali da frase. Então, isso nunca vai ser utilizado dentro da frase. Lembrem-se disso. 2. Did anyone call me up while I was out? 6. To turn on, meaning to start, to begin. Example 1. Please turn on the light. This room is dark. Então, se você estiver num quarto, numa sala que estiver too dark, você vai pedir para alguém turn on the light, para ficar menos dark, para ficar light. Example 2. Someone turned on the radiator in this room while we were out. Radiator não é muito comum aqui no Brasil porque faz muito calor, né? Mas é um aquecedor. 7. To turn off, meaning to stop, to terminate, to extinguish. É o opposite do number 6. Example 1. Please turn off the light. We do not need it now. Então, se tiver muito claro, alguém vai pedir para que você turn off the lights. Example 2. Shall I turn off the radio or are you still listening to it? Então, o shall ali que nós estudamos no book anterior. Lembrando, ele serve para fazer uma sugestão. Então, eu devo turn off the radio ou você ainda está listening to it? 8. Right away, meaning immediately, at once, very soon. Example 1. She says the dinner will be ready right away. Example 2. A frase do to está abaixo da figura. Can William come to my office right away? Então, right away é tudo que você quer que aconteça immediately, quer que aconteça com urgência, ok? 9. To pick up, meaning to take especially with the fingers. Example 1. John picked up the newspaper which was on his desk. Example 2. Why didn't you pick up that pencil which lay on the floor? Então, o significado é você pick up alguma coisa de algum lugar, ok? Então, se a sua pencil cair, você vai pick up a sua pencil do floor, do chão, ok? 10. At once, meaning immediately, very soon, right away. Esse at once é exatamente a mesma coisa que o number 8, ok? Que é o right away. Example 1. He asked me to come to his office at once. Example 2. I want you to send this telegram at once. Então é quando você precisa que algo aconteça immediately ou quando algo acontece immediately. Isso, no example 2, telegram é um tipo de envio ali que não é mais tão utilizado hoje em dia, né? Que era um envio tipo carta mais rápido, tá ok? Chegava mais rápido. Então eu usava muito no passado, hoje em dia não, isso caiu em desuso. 11. To get up, meaning to arise, to change from lying position. Example 1. I get up at 7 o'clock every morning. Example 2. What time does your brother usually get up? Example 3. The man was so weak that he was unable to get up. Então, get up não é a mesma coisa que wake up, ok? Primeiro você wake up, depois você get up. E você não precisa necessariamente estar sleeping para wake up e depois get up. Você pode estar simplesmente watching TV numa lying position. Aí você vai get up, ok? Portanto, não confundam get up com wake up. Que wake up também é um phrasal verb que nós vamos ver na próxima aula. 12. At first, meaning originally, in the first instance. Example. At first, he seemed to find English very difficult, but later he made a very good progress. Então, at first, ele
pensava que English era difficult. But later, ele teve um bom progresso. Example 2. At first, I thought it was John who was telephoning me. Então, at first, a princípio, eu achava que o John que estava me ligando, mas não era o John. And finally, 13. To wait for, meaning to expect, to await. Example 1. We will wait for you on the corner of Broadway and the 86th Street. Second, we waited for him for more than 1 hour and finally left. Outro exemplo, antes de vocês entrarem na aula, vocês ficam waiting for the class to start. Então, vocês ficam waiting for. Vocês ficam lá fora ou na sala de espera waiting for. Ok? Então, por hoje é só. Na aula que vem nós vamos ver mais phrasal verbs. E por agora vocês pratiquem esses daí. E qualquer dúvida, falem comigo no sábado, ok? So, see you later and study!